Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Science 2023. A gente está sendo apoiado aqui pelo curso Bizu e estamos recebendo o Dr. Rodrigo Kikuchi, que vai trocar uma ideia com a gente no desafio Fleboestética. Kikuchi, acho que é a sua segunda vez no podcast, né, cara? Seja bem-vindo. Segunda vez, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui sempre discutindo, conversando. E é o que você falou, né? Vamos tocar real aqui, para ver como que a gente faz no consultório, vamos ver os desafios que vem pela frente aí. Bom, a dinâmica aqui, Kikuchi, é a seguinte: nós vamos te mostrar 4 lesões complexas de flebologia de superfície. Nenhuma delas tem refluxo de safena, nenhuma delas tem um refluxo troncular, e a gente queria saber o que você faria no teu consultório aqui em São Paulo, sendo que você tem todas as opções disponíveis. Essa é a minha felicidade, né, cara? Eu falo assim, que a grande vantagem minha é que realmente eu tenho todas as opções terapêuticas. Então, vamos ver o que vem aí para ver o que eu escolheria. Vamos lá. Beleza. Antes da gente passar a primeira imagem, só faço um disclaimer aqui: se você está escutando pelo Spotify, esse episódio é melhor que você veja pelo YouTube, para que você possa aprender com as imagens aqui, com os ensinamentos do Kikuchi. Vamos lá, Vitor. Kikuchi, primeira lesão, paciente mais jovem, apareceu para você no consultório. Qual que seria a tua primeira opção de tratamento? Bom, telangiectasia, vermelhinha, alto fluxo, aparentemente, sem dúvida nenhuma, eu começaria com laser transdérmico, tá? Apesar da literatura grande colocar como primeira escolha a escleroterapia, nossos trabalhos randomizados, né, de comparação laser com escleroterapia, se você dicotomizar o laser em pequenos vasos menores que 1 milímetro, que é justamente esse o caso, os resultados são melhores para laser, desde que o laser seja bem setado, com parâmetro adequado. Então, não sou eu que digo, tá? Se você pegar realmente a literatura, os comparativos de pequenos vasos com o laser bem setado, o neodymium 64 de pulso longo, essa lesão responde muito melhor ao laser transdérmico, que é uma lesão física, né? Ou seja, você vai causar uma lesão física. Todo mundo sabe que esse tipo de lesão ela é difícil para a escleroterapia. É onde a gente mais falha na escleroterapia como monoterapia. E você faria laser monoterapia nesse caso? Tentaria fazer monoterapia. Primeira sessão, monoterapia. Monoterapia. E o que você usaria de parâmetro? Olhando essa lesão, eu usaria um neodymium 64. Muita gente poderia achar que luz pulsada funciona aí. Não funciona, tá? É uma lesão que ela está dérmica, a luz pulsada não vai funcionar aí. O dye laser vai funcionar mal. O neodymium 64 é o que melhor vai funcionar aí, muito embora a gente tenha que usar energia alta, que eu digo concentração energética. Parâmetros entre 2,5 e 3 milímetros de spot size. Quem que tiver o spot size de 4 pode, até 4, mais que isso não acho que funcione adequadamente. Durações de pulso, você pode variar entre 8 e 12 milissegundos. E a fluência, vamos supor que eu esteja com spot size de 2,5, eu começaria com uma fluência muito próxima aí dos 200 joules por centímetro quadrado. No spot size de 3, eu chegaria até em torno de 170 joules por centímetro quadrado. Levando em conta que cada aparelho às vezes tem um detalhe pequeno que pode fazer essa fluência variar. Mas esse é o parâmetro que eu faria. E de cuidados pós, alguma coisa diferente nesse caso? Vida normal, cara. Você usa... Orientação é cuidado com a pele, filtro solar, hidratação de pele, segue a vida. E você pede para ela voltar em quanto tempo? Eu pediria para essa paciente retornar entre 3 e 4 semanas, mas eu faço follow-up fotográfico com ela mesmo em 1 semana para ver, porque essa veia tem que ter reação imediata. No momento que você aplica o laser, ela tem que ter reação imediata. Se você não conseguir a reação imediata com a monoterapia laser, eu já parto para a combinada no mesmo momento. Tá? Na primeira sessão já? Na primeira sessão. Porque o que acontece é o seguinte, esse tipo de lesão, você precisa ver a resposta do vaso. Você precisa ver. Ou você vê o colapso, ou seja, ela espasmando, ou você vê ela mudando de cor e não reenchendo mais. E aí que é o grande detalhe. Essas lesões também pigmentam. As outras azuladas pigmentam também, mas essa também pigmenta. Então, quando você consegue preencher e fazer o colapso da veia ou fazer ela mudar de cor, eu gosto de fazer a drenagem imediata disso aí. Pequenos furinhos e drenagem imediata para diminuir as chances de pigmentação posterior. E Kikuchi, vamos supor que você usou o parâmetro aí que a gente julgou adequado e não teve resposta. Vai aplicar. O que você usa? Eu
Neste Nesse caso. Bom, nesse caso, cara, eu gosto de usar soluções mais densas. Por que motivo? São vasos de alto fluxo. Uhum. Tá? Então, eu gosto de usar aí as soluções um pouco mais densas e fazer múltiplas punções, que é o segredo. E aí fica a questão de funcionar tanto pelo esclerosante químico, quanto pelas lesões mecânicas, né? Você vai segmentando de forma mecânica e você pode fazer funcionar por aí. É caso difícil, mas acho que essas... Como é um tipo de lesão muito... eu diria fixo, ou seja, você não muda muito a característica dela, né? Eu acho que é bem possível a gente conseguir um bom resultado. Beleza. Vamos seguir pro próximo, então? Vamos E lá. aí, Kikuchi? Bom, aqui nós temos face medial de coxa, já temos alguma coisa visualizada ali na realidade aumentada e temos as telangiectasias. Características quase iguais, né? Mas tem alguma coisa aqui que chama um pouco mais atenção, que elas são veias um pouco mais azuladas. Olha só, neste caso, tá? A gente pode ver que duas áreas, uma que é um pouco mais para baixo, né? Ou seja, um pouco mais medial posterior ali, e outra que está um pouco mais anterior, que a realidade aumentada mostra para gente, que ela tem uma comunicação direta com uma veia que é ou subdérmica ou subcutânea, né? Acho que dá para ver muito bem ali. Certamente começaria ali por baixo, com principalmente na fonte. Então aí você faz a digitopressão, vê onde começa a reencher, eu começaria por lá, começaria também com o laser transdérmico aí. Começaria com o laser transdérmico, fazendo aí a parametrização com spot size maior, um spot size de 5 ou de 6 ali principalmente no foco dessa origem, e faria uma duração de pulso em torno de 20, a fluência por spot size de 5 perto dos 100 joules por centímetro quadrado. No caso de usar o spot size de 6, chegaria nos 80 ou até 90 joules por centímetro quadrado. E viria a reação. Subiria para as telangiectasias, diminuindo o spot size. Aqui eu faria o spot size de 4 ou de 3, não faria menor que 3. Tá? Faria isso daí. A duração de pulso aqui eu também subiria um pouquinho para 10 ou 15, entre 10 e 15, eu não ficaria para baixo de 10. São poucos os aparelhos que dão para baixo de 10, tá? E a fluência aí relativa a esses spot size. Em não funcionando, o complemento Mas aí... então você tentaria a monoterapia. Se tivesse resposta, você pararia a monoterapia. Porque o que acontece é o seguinte, aqui a resposta em monoterapia já seria mais difícil. Mas por que você tenta monoterapia? No momento que você sabe manejar o seu instrumento, você vai explorar o seu instrumento da melhor forma possível. Poxa, e se eu consigo solucionar com esse instrumento, beleza. Agora, o que acontece? Se eu começo a subir muito no risco ou na resposta do paciente, primeiro, a limitação da técnica do laser transdérmico pode ser o quê? O aparelho não me dá condição de entregar o que eu quero. O paciente não suporta o que eu quero entregar, seja pela dor, o que for, né? Ou a lesão mesmo não vai responder por aquilo. Então, são limitações da técnica. Mas se eu consigo ultrapassar isso aí, por que eu vou usar outra? Né? Então, eu começo por aí. Tá? Quando você usa um parâmetro fixo, você perde isso, né? Claro. Você perde essa condição e aí você automaticamente já vai fazer a associação. Tá? Sem problema nenhum, cada um decide. Mas aqui eu faria o laser transdérmico. Mas quais são as outras opções aqui? Então, assim, uma primeira passada sempre com laser. Não respondeu, aí você já passa para a segunda opção. Aí a gente vai. A esclerolíquida aqui eu já faria com um agente detergente associado. Seja a mescla descrita no trabalho do Matheus, né, do Bretanha, que é lisoglicose 70 com poli 0,2, ou eu faria o poli a 0,3, e a escolha do polidocanol 0,3 não é por acaso, porque o estudo histológico do Dr. Rombush, onde ele buscou as melhores concentrações do esclerosante para vasos de até 1 milímetro, ele encontrou o polidocanol 0,31 como a concentração mais adequada para esse tipo de vaso na resposta histológica. Então, eu optaria por esta solução, tá? Quer que eu fale mais coisa ainda? Porque essa lesão... Mas assim, o polidocanol 0,3 só polidocanol, não misturado. Não,
Aqui, É o glicopólio, né? a glicopólio. Entendi. Só para facilitar a viscosidade. Mas eu gosto muito do polidocanol puro, sabe? Eu gosto Usar mesmo. polilíquido puro, a concentração zero. Aí é que a gente, usualmente aqui a gente tem a 0,25, né? É o poli puro. Sim. O detalhe aqui, pessoal, eu mudo o meu conjunto agulha-seringa de acordo com o meu esclerosante. Se eu uso poli puro, geralmente eu estou com a agulha 30. Se eu uso a poli com o agente hiperosmolar, eu estou com a agulha 27. Isso é uma proteção até para mim. Eu não uso nenhuma das duas situações a seringa de 1, para não ter tanta pressão na injeção. Tá? Esse é um cuidado. Vamos ver o próximo, então? Vamos lá. Agora vai mudar um pouquinho o perfil do paciente. O paciente já é um pouco mais idoso, menos Perfeito. colágeno. O que você faria nesse caso? Legal. Caso bem comum também, né? Essa característica de veia foi descrita pelo Dr. Philip Kern, né, numa publicação de 2018, onde ele falou que essas telangiectasias azuladas, elas têm uma erosão para epiderme, tá? E são veias mais antigas. Então são veias que, apesar de serem dérmicas, elas vão erodir aqui a epiderme. Eu, como primeira opção, faria crioescleroterapia nessas veias mais azuladas, tá certo? Faria crioescleroterapia e também, como está indicado ali aqui não é o sinal da flecha, mas é o sinal do desenho. É o sinal do pré-op. Né? Ali, se eu conseguisse ver, eu injetaria crioesclero até nessa veia de origem aí. Se for um calibre maior que 3, aí eu já iria para a escleroterapia com espuma. Tá? Mas até 3 ali ainda, com as características de vaso, eu faria crioescleroterapia ainda. E aí é o seguinte, cara, se eu tivesse crioescleroterapia, daria para fazer a associação de crioesclero com esclerolíquida. E aí, assim, porque a pessoa fica falando, você tem tudo. Mas aqui, por exemplo, a minha primeira opção seria um cara que tem crioescleroterapia e sabe fazer esclerolíquida, cara, faria essa lesão muito, muito bem. Você faria compressão extrínseca nessa lesão? Muito boa pergunta, Arthur. Primeiro, olha só, toda a compressão que a gente faz por cima é extrínseca, tá? Porque extrínseca significa de fora. Então, a sua pergunta é se eu faria excêntrica, não extrínseca. Eu sou chato mesmo, né, cara? O cara me convida aqui no podcast e tal. Ele vai encerrar. Ele vai pagar um carão é. desse. Não, essa é a tua função aqui, cara. É isso aí. E aí Ele quis dizer isso. Ele quis dizer excêntrica, né? Porque Eu te falei que ele tem um problema com as palavras. Então, extrínseca porque se colocar uma meia elástica, ela é extrínseca, vem de fora para dentro. Mas é a excêntrica que a gente muda o raio. Cara, eu diria assim, é difícil comprimir essa veia adequadamente, mas eu tentaria. Mas o que eu tentaria, e aí certamente eu faria nessa lesão, além da crioescleroterapia, no pontinho de origem aqui ou ao redor, eu colocaria uma tumescência. Colocaria uma tumescência aí, no intuito de comprimir a área, e isso aqui pigmenta muito. E nossa ideia é tentar não deixar isso aí reencher. E aí o que eu faria nessa situação também é a drenagem imediata. Deixa eu perguntar Tá? isso. Em algum momento você pensaria em fazer flabextração dessas maiores ou você partiria para espuma direta, que nem você tinha comentado? Eu acho uma boa opção a mini flebectomia aí, mas eu acredito que a escleroterapia com espuma bem realizada aí, ela vai 0,25? Vai muito bem. Eu começaria com uma espuma 0,25 e aí a mesma coisa. Eu faria também uma tumescência e tentaria comprimir o local. Você pode usar o quê? Se você quiser comprimir adequadamente essa área, é você colocar um pad rígido, pode ser um algodão de dentista ali, passar uma atadura de curta elasticidade e colocar uma compressão concêntrica por cima, que seria uma meia elástica. Nenhum trabalho randomizado, tá, vai dar superioridade da compressão pós-escleroterapia em relação à não compressão. Tá? Nenhum trabalho.
Agora, curioso que todo mundo usa, né? Falar, você não Na foi com compressão, prática, o que você não usou e o que você usou, você vê a diferença, né? Isso E que é. se você não, para quem não tem a criosclero no consultório, o que você recomendaria? Se Olha você só não tivesse, por exemplo. Olha só que legal, isso aí responde muito bem com escleroterapia líquida, tá? Responde muito bem, vai muito bem. Aí eu usaria aí poderia usar o polidocanol mesmo, puro a 0,25 até 0,5, tá? Até 0,5. O medo é, não, estou usando coisa forte demais. E realmente é, né? Você tem que tomar cuidado, injeção de baixa pressão. Mas o grande segredo, na minha opinião, aí é tentar fazer isso aí não reencher. Tá? Tentar fazer isso não reencher. Laser transdérmico pode ser uma opção? Claro, pode. Isso aí, cara, responde muito bem com qualquer coisa. Laser transdérmico pode ser uma opção. Grande problema do laser transdérmico aí, essa lesão epidérmica, pele muito fina, a chance de você causar crosta é grande. Segunda coisa, captação muito alta, você vai ter que usar um spot size ligeiramente maior, porque, como eu disse, apesar da erosão epidérmica, ela está lá na derme. E dói. Sim. Isso aí dói. Essa é aquela que você errar, ela dá aquela explodida assim, machuca. Ela vai explodir se você usar uma duração de pulso muito curta. Ou se você usar uma densidade energética muito alta. Por isso, se você usa um spot size de 3 aí, por exemplo, ou de 2, até funciona, até você ver o colapso, mas a chance dela explodir é alta, porque a densidade energética que você vai no vaso é muito grande. Se você usa uma duração de pulso muito curta, então se você usa aí 10, 12 milissegundos, a sua chance de causar um aumento abrupto de temperatura é muito grande. E o aumento abrupto de temperatura vai causar uma expansão de massa local, e aí você vai... Aí você usaria tipo, 6 com 15, 20 e energia e influência lá embaixo. Eu não chegaria no spot size de 6. É claro que, de novo, tudo depende do aparelho que você tem, né? Mas um spot size de 5, 4 no limite... Mas para quem tem 3 ou 6, aí você... 6, sem dúvida é o 6. Sem dúvida nenhuma. Legal. Vamos pro último? Vamos lá. Aí é um mais caso tranquilo. Isso aí é ótimo. Você faz o seguinte, você chora, reza, quem tem isso por opção. Sinceramente, cara... Será que tem algum trabalho randomizado, assim, comparado reza com reza? Olha, Choro eu tenho tentado, assim, mas fazer multicêntrico, assim, porque as crenças são muito variadas, de acordo com a população não foi tão homogênea, foi difícil. Cara, eu esperaria. Faria nada. E o De esperar volta em quanto tempo? Sabe, quanto mais melhor, mas assim, pelo menos uns 30 dias. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil você se convencer e convencer o paciente a não fazer nada porque tá feio. Nitidamente tá feio. Mas é uma resposta inflamatória, cara. Esse borrado que você vê, essa nuvem é uma resposta inflamatória. Você acha que o pulsado funciona? Eu vou dizer o seguinte. A gente falou da compressão, né, que no estudo randomizado não mostra, mas ele tem lógica. Eu só acho que o estudo randomizado em relação à compressão não mostra o benefício porque a gente não executa a compressão da forma adequada pela ideia que se tem, porque você quer comprimir o vaso. E os trabalhos randomizados, eles usam o quê? Meia elástica. Então, o seu objetivo final da compressão está diferente da ferramenta que você buscou. Então, aqui, vamos lá. O laser micropulsado, ele tem conceito em relação a diminuir o processo inflamatório. Sim. O que ele não tem conceito? Essa nuvem, e você quer fechar os vasos dessa nuvem? Isso não. Agora, ele como uma modulação celular para diminuir a inflamação, tem conceito. Não tem prova clínica. Tá? Não tem prova clínica. Então, o que eu digo para a pessoa? E outra coisa, quanto você entrega aí? Quanto você vai entregar? Você vai pegar e disparar a esmo? Quanto você vai colocar aí de energia? Porque tem trabalhos, tem colegas que mexem aí com a modulação celular com laser, que falam, cara, que você tem que entregar aí para processo anti-inflamatório 2, 3 joules por cada centímetro quadrado de lesão. E aí você tem que calcular quantos disparos no micropulsado você daria para distribuir nessa área. Tem colegas que falam que você tem que chegar a 7. Então, quanto que é, cara? Isso é o dobro de energia. Então, não se sabe ainda. E o que é pior, se você ultrapassar, você piora.
a resposta. Você começa a causar um retardo dessa melhora. Então, assim, eu não acho ruim usar, mas isso é uma fronteira ainda que a gente Tem que desconhece. entender o que está acontecendo. E uma outra coisa, essa paciente voltou depois de 30, 60 dias que seja e mantém uma lesão parecida com essa e você decidiu tratar. Qual que é a opção? Eu faria técnicas físicas, diminuiria as técnicas químicas. E aí, o que for de técnica física, né? Pode ser laser, pode ser radiofrequência. E eu até gosto, nesse tipo de situação, fazer radiofrequência. Por quê? Eu vou explicar por que eu preferia até a radiofrequência. Radiofrequência é uma técnica inespecífica, tá certo? Onde tiver a ponta da agulha é onde vai queimar. E o laser, por ser uma técnica que, se você vai buscar ali o seu alvo, um processo desse torna a resposta do laser mais difícil, porque é uma resposta que ela é muito angiogênica. Né? Então, você vai atuar no vaso, causando justamente uma resposta que pode piorar isso aí. Por isso eu gosto da atuação... Bola de neve. Gosto da atuação mecânica mesmo. Legal. Tá? Então, essa que é a minha ideia. Eu já tive um caso, cara, que eu não consegui resolver até hoje. Não consegui. Não sei o que aconteceu. Já tentou de tudo. Já tentei, não consegui resolver até hoje. Trocou as rezas todas já. Em relação ao Já virei tudo. Já fui muçulmano, já fui judeu, já fui cristão, tudo quanto é jeito. Não consegui, cara. Não sei o que mais que eu tenho. Se alguém tiver alguma sugestão... O V-Laser você usa assim como terapia primária em algum caso? Eu diria que não uso como terapia primária, eu gosto muito, tá? Mas eu não uso como terapia primária em algum caso por falta de trabalho nosso. E aí fica uma minha culpa, né? Porque eu reconheço que eu tenho uma posição dentro da nossa especialidade que eu deveria até tomar frente a isso, mas culpa minha mesmo, enfim, dediquei a outros segmentos. Mas falta trabalho. Falta trabalho para eu conseguir colocar isso como uma primeira opção. Então, eu trabalho através de conceitos. Então, eu vejo o conceito da radiofrequência e do aparelho e onde que eu posso utilizá-lo da melhor forma. E como falta o trabalho, eu não consigo utilizar, né, como primeira opção e conceito. Muito bom, acho que aprendemos bastante aqui. Dá para agregar bastante coisa para o consultório, né? Como sempre. Kikuchi, obrigado, cara, mais uma vez pelo seu tempo aqui, disponibilidade em ensinar a gente. Eu que agradeço, parabéns aí pelo trabalho de vocês, e o Science aqui tá ótimo, é bacana estar junto com vocês, e sempre junto, qualquer coisa, só me chamar, tô de volta. Valeu. Obrigado. Não deixe de continuar acompanhando os episódios do Frêmito Podcast, direto do Congresso Science 2023. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.